Bem-vindos ao oitavo episódio do podcast, o oitavo e último episódio desta primeira temporada do podcast. Para este episódio, estamos aqui em conjunto com o Romulo Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. E como de costume, tenho aqui o meu colega e amigo Diogo Eufrásio, a quem vou passar a palavra. Olá, eu sou o Diego Eufrásio, sejam bem-vindos ao que será o último episódio, como já referiste, desta primeira temporada deste podcast. Hoje temos um episódio também muito especial, não podia ser, também o último episódio. Temos connosco o professor Dr. Carlos Filhais, é um professor, um divulgador da ciência muito conhecido em todo o país. Licenciou-se em Física na Universidade de Coimbra, em 1978, e doutorou-se em Física Teórica na Universidade de Goethe, em Frankfurt, na Alemanha, em 1982. É professor catedrático no Departamento de Física da Universidade de Coimbra desde 2000. Foi professor convidado em universidades de Portugal, Brasil e Estados Unidos. Boa tarde, professor doutor. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. É um gosto estar aqui convosco. De facto, normalmente sou eu a fazer os convites aqui nestas sessões do ROM, mas esta é uma sessão que é mais do PodSAC, que é o podcast da secção de Astronomia e Astronáutica da Associação Académica de Coimbra, que tem 32 anos. E, portanto, é um gosto ser convidado pelos estudantes e eles sabem que me têm sempre à disposição para poder falar de ciência. O tema que eles me propuseram foi as ondas gravitacionais, que é um assunto muito quente da física e da ciência em geral. É um assunto, digamos, que tem a ver com o Prémio Nobel. Eu vou fazer uma apresentação com PowerPoint e vou mostrar isso que, portanto, intitula-se Ondas Gravitacionais Ouvir o Universo. Ouvir está entre aspas, porque não é no sentido comum do verbo ouvir. E as ondas gravitacionais deram origem ao Prémio Nobel da Física, que não é de há muitos anos, de há 3 anos, em 2017. Portanto, em 2017 há 3 físicos, Rainer Weiss, todos americanos. Embora o primeiro, Rainer Weiss, tenha nascido em Berlim, é alemão de origem, mas os pais dele fugiram da Alemanha por altura quando estava quase na Segunda Guerra Mundial, porque tinha ascendência judaica. Esta história repete-se com vários outros sábios. E, portanto, ele nasce em Berlim, mas criança pequena vai para os Estados Unidos. Torna-se depois professor do MIT. Depois, Barry Barish, que é um professor da Universidade da Califórnia, esse americano de origem, e Kip Thorne, professor do Caltech, o famoso California Institute of Technology. Portanto, são os 3 de grandes escolas americanas. Os 2 primeiros são físicos experimentais e o terceiro, Kip Thorne, é um físico teórico, ou melhor, computacional, especialista em relatividade geral, a teoria do espaço-tempo que Einstein formulou em 1915. E, de facto, esta descoberta, recompensada com o Nobel pouco depois de ser feita, porque as ondas gravitacionais foram descobertas em 2015, publicadas em 2016, e tiveram logo o Prémio Nobel no ano seguinte, o que é raro. Normalmente os prémios Nobel demoram algum tempo a ser atribuídos, mas aqui era mais que merecido, e claro, porque tratava-se de encontrar ao fim de 100 anos. Einstein propôs as ondas gravitacionais pouco depois da sua teoria da relatividade geral de 2015, portanto, no ano seguinte, e passados 100 anos, um século, é confirmado experimentalmente a sua existência. O Kip Thorne faz as contas, ele e a sua equipa fazem as contas, põem num computador a teoria da relatividade geral, soluções de tipo ondulatório, e Rainer Weiss e Barry Barish, com certeza não sozinhos, digamos, à frente de uma equipa, em fases diferentes à frente da equipa. Digamos que quem iniciou o projeto foi o Barry Barish, depois o Rainer Weiss estava atualmente, ou mais recentemente, à frente do grupo, mas é um grande projeto que se chama LIGO. Já vamos ver o significado da palavra LIGO e vamos ver que tipo de instrumento é que eles construíram para detectar as ondas gravitacionais. Reparem que eles são pessoas
todos eles de alguma idade, porque este projeto foi um projeto que demorou bastante tempo a ser montado. Andam todos na Exato. casa dos Se, se, 80 eu anos. E se, isto na se, altura do Nobel. se eu não estou Sim, se em faz erro, favor? Está alguém a estava dizer a alguma dizer, coisa? se eu não estou em erro, somos nós, professor. Sim, diga. Se eu não estou em erro, o projeto do LIG, começou a ser preparado teoricamente em 1970, certo? Sim, sim, eu vou contar a história. Ok, Exatamente, está vou bem, sim. contar a história. Eu lembro-me bem deste dia, porque havia um boato que ia ser anunciado qualquer coisa de importante e foi transmitido em direto nas televisões, na internet, para todo o mundo, no dia 12 de fevereiro de 2016, que exatamente na data em que saiu o artigo publicado. Tentou manter-se o segredo até à última hora, porque é um compromisso ético não revelar, digamos, nada antes do artigo ser aceito e publicado. Mas muita gente estava dentro do segredo, tinham sido descobertas ondas gravitacionais e, digamos, o boato estava instalado. Este é o Observatório de Ondas Gravitacionais. Este é do LIGO. Portanto, LIGO significa Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory, Observatório de Ondas Gravitacionais por interferometria de laser. E, de facto, não é um observatório, mas são dois, nos Estados Unidos, a mais de 2.000 quilómetros de distância. Um deles, portanto, são dois equipamentos absolutamente idênticos, uma réplica um do outro. Um está no noroeste dos Estados Unidos, no estado perto de Seattle, no estado de Washington. O outro está na Louisiana, no sudeste dos Estados Unidos. Basicamente, a própria palavra interferómetro indica o que é que se está a fazer. Está-se a enviar luz que é laser, isto é um típico interferómetro, com a diferença relativamente aos interferómetros que existem nos laboratórios, como aquele famoso interferómetro Morley, que permitiu confirmar que a velocidade da luz é invariante da direção em que se propaga. Aqui há dois ramos ópticos com espelhos no fundo e aqui um separador de feixe, um sistema semi-espelhado, que permite que uma parte do feixe vá para um dos espelhos, outra parte do feixe vai para outros espelhos e, voltando aqui a luz, eles são recombinados e apanhados num fotodetector. É isto o princípio do interferómetro. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é tentar detectar um pequeno movimento desses espelhos. Um pequeno movimento destes espelhos vai fazer com que as ondas apareçam, se os espelhos abanarem de modo diferente nos dois ramos, e são ramos perpendiculares um ao outro, como podem ver aqui na figura. Isto tem uma extensão de uma ponta à outra, até de alguns quilómetros. Abanam muito pouco, e consegue-se ver aqui no fotodetector que há uma diferença de trajetos, porque houve aqui um pequeno movimento. Qual é a origem desse movimento? Um abanar do espaço. Não é o espelho que abana, é o próprio espaço que abana. Qual é a origem? A origem, tanto quanto sabemos, só pode ser uma. Dois buracos negros, são objetos muito maciços lá muito longe, a mais de 1,3 mil milhões de anos-luz de distância, que ao colidir abanam todo o espaço-tempo em volta e cá muito longe chega cá essas vibrações. E é extraordinária a precisão o segredo desta experiência está na precisão. Isto é feito, digamos, com tecnologia de vácuo, com espelhos muito bem polidos, para podermos ver um abanar quase que insignificante. Porquê é que são precisos dois equipamentos? Porque o sinal é extraterrestre, portanto vem de lá muito longe. Não pode ser um pequeno abanar devido a circunstâncias locais, sei lá, um pequeno tremor de terra aqui, um caminhão que passa na estrada, é suficiente para fazer abanar isto. Mas isso é ruído. Para ter um sinal vindo de fora do espaço, é preciso que esteja absolutamente sincronizado o mesmo tipo de sinal num detector e no outro.
E cá está então, isto é uma simulação. Nós não vemos os buracos negros. Nós, entre aspas, ouvimos, vemos o efeito deles. Não vemos. Mas as reconstituições no computador permitem-nos saber qual é o tipo de sinal que é emitido. E aqui, no nosso observatório, estão a ver aqui, 3.000 quilómetros, cerca de 3.000 quilómetros um do outro, nós conseguimos abanar do espaço com um abanar mínimo, uma coisa que é uma fração muito pequena do raio do próton, mas a interferometria de laser é tão precisa que nos permite, sem margens para dúvidas, ter esse resultado. Ora, reparem, cá está, em pormenor, do lado a fonte de luz, o separador do feixe, bate neste espelho, bate no outro espelho e reconstitui aqui. Se houver uma onda gravitacional que passe, as distâncias vão ser diferentes. A onda gravitacional é tipo quadrupolar, o que significa que estica mais no braço do que estica no outro braço, e, portanto, o espaço vai modificar-se e isso faz com que possamos recolher aqui um sinal. Está aqui os sinais num observatório e no outro observatório e os sinais sobrepõem-se. Os sinais sobrepõem-se. Tem aqui o que é que aconteceu. O que aconteceu são duas estrelas compactas que estão no final da sua vida, girar uma em torno da outra e a certa altura espiralam uma para dentro da outra, fazem um boom, que significa entram uma para dentro da outra, fica um único buraco negro grande e depois ainda abana mais um bocadinho, mas depois sossega, depois temos o ruído. E o sinal é inequívoco, de um lado no norte dos Estados Unidos e no sul dos Estados Unidos é exatamente o sinal dele-se. Aliás, até podemos saber deu-se à mesma hora, quer dizer, ele chega primeiro a um lado do que ao outro, chega primeiro ao sul do que ao norte, e este sinal viaja à velocidade da luz, e nós podemos até medir, saber que as ondas gravitacionais viajam à velocidade da luz dessa maneira, porque sabemos a distância entre um e outro, e vemos que há uma diferença de tempo de chegada a um lado e ao outro, o mesmo sinal, e só por essa pequena diferença nós podemos ver que ele viaja de facto à velocidade da luz. Portanto, isto é uma perturbação do espaço, uma perturbação aleatória do espaço, que viaja à velocidade da luz, mas não é uma onda eletromagnética, é uma deformação geométrica do espaço. Estão aqui os dois sinais sobrepostos e, enfim, com alguma questão de ruído experimental, mas eles estão um por cima do outro, separados, como eu disse, por 0,07 segundos, o que do ponto de vista experimental não é nada, conseguimos medir perfeitamente os 7 milissegundos. Esta é a simulação, os dois objetos maciços, muito maciços, várias vezes a massa solar, já vamos ver quanto é, espiralam, a maior parte das estrelas que há no universo existem em binários, isto é um binário de dois buracos negros que vão bater um no outro, e é este bateu no outro que constitui a origem do sinal. Esta é a fonte do sinal gravitacional. Este é o artigo que foi então publicado naquele dia, publicado a 11 de fevereiro de 2016, isto é uma colaboração muito grande, o primeiro nome está por ordem alfabética, é Abbott, a observação das gravitacionais a partir de uma fusão de um binário de buracos negros. Aqui o que interessa neste resumo, enfim, eles dão o fundamental no resumo, é o tamanho dos buracos negros. Um deles tem 36 massas solares, com alguma incerteza, e outro tem 29 massas solares. O total que fica é 62 massas solares e há cerca de 3 massas solares que é radiada em ondas gravitacionais. Por outras palavras, o resultado é menor que a soma das partes em massa. Mas a diferença, a teoria da relatividade restrita de Einstein, a diferença converte-se em energia e é essa energia que chega até nós, ou pelo menos uma parte chega até nós, espalha-se pelo universo todo, e nós estamos cá muito longe, mas apesar disso, nós conseguimos detectar. Isto é um prodígio, digamos, da tecnologia laser. E reparem na última frase do artigo. Esta é a primeira detecção direta de ondas gravitacionais, antes nunca tinha sido visto. Portanto, havia uma previsão de há 100 anos e é a primeira observação de uma fusão de buracos negros, de um binário de buracos negros. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, pela primeira vez havia a certeza que há buracos negros aos pares. Havia evidências indiretas de buracos negros, mas resultavam de ter um buraco negro combinado com o tipo de estrela. E via-se uma estrela e não se via o buraco negro. Aqui não vemos nenhum dos dois, mas este sinal só pode ser interpretado a partir do choque dos dois. Está aqui a simulação
e está aqui uma simulação também, porque não podemos medir, a não ser só podemos fazer simulação num supercomputador, porque as contas são, enfim, grandes, a velocidade e o tempo. E este acontecimento é muito rápido. Eles quando se começam, estão em órbita, há um desequilíbrio, e eles então mergulham um para dentro do outro e vejam a velocidade, digamos, aqui a velocidade, a separação e a velocidade. Portanto, a separação a diminuir, a velocidade a aumentar, até que ficam juntos. Isto está-se numa questão de 1/10 de segundo. Isto são supercomputadores onde se fazem as contas. Ora bem, Einstein tinha então razão. A teoria de Einstein é uma teoria que explica a gravidade como uma deformação do espaço-tempo. Explica o que é a força da gravidade. Sobre a força da gravidade, Newton tinha dito: não faça hipóteses. Ele não sabia bem o que era, mas deu aquela forma do inverso quadrado da distância. Ora bem, para o Newton, o espaço e o tempo eram cenários fixos. Isto está no seu livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, de 1687. Mas para o Einstein, em 1915, o espaço e o tempo, para já, são descritos por uma única entidade matemática, o espaço-tempo, a 4 dimensões, e há um meio elástico. E o fundamental da teoria da relatividade geral está aqui expresso. O espaço-tempo é controlado pela matéria e energia. A matéria tem a ver com a energia, converte-se em energia. O espaço-tempo pode curvar, expandir-se, esticar-se, conforme a matéria e a energia. Portanto, há matéria e energia que se movem, logo o espaço-tempo vai ser alterado. A geometria do espaço-tempo muda. E, portanto, o que é a onda gravitacional é uma perturbação periódica do espaço e do tempo. Eu não queria, enfim, entrar em complicações, mas só dizer que esta frase que eu disse, que a matéria, a energia e o espaço-tempo estão relacionados, há uma equação que regula isso. De um lado está a curvatura do espaço e do outro lado está a distribuição de massa e energia. Portanto, há um objeto, como nas antenas eletromagnéticas, há um movimento de eletrões que emite um sinal eletromagnético e noutra antena podemos recorrer. Aqui a antena emissora é um objeto natural, e nós inventamos esta antena para podermos recolher o sinal. Ora bem, estes objetos super pesados fazem uma deformação prodigiosa do espaço-tempo. Já o Sol, de algum modo, estica o espaço. Foi assim até que se viu a confirmação da teoria da relatividade geral com aquele famoso eclipse da Ilha do Príncipe, em 1919. Vê-se que o espaço está um pouco deformado à volta do Sol. Se for uma estrela mais pesada que uma estrela de neutrões, então deforma mais. Se for um buraco negro, deforma ainda mais. É uma singularidade, é, digamos, infinito no meio. É o fim do espaço-tempo, é um abismo cósmico. E se forem dois objetos a mergulhar um por cima do outro, estão a ver, é tudo alterado à volta, toda a geometria alterada à volta, e esta propagação vai se espalhando à velocidade da luz, Este é um esquema da famosa experiência que se deu num território colonial português, 1919, e que mostrou que Einstein tinha razão, porque os raios de uma estrela que estavam, ou de várias estrelas que estavam por trás do Sol, eram encurvados à passagem do Sol, e só podiam ser encurvados porque o Sol deforma o espaço à sua volta. Ora bem, já conhecíamos antes desta detecção de ondas gravitacionais, já conhecíamos observações deste tipo, em que temos um binário, de um lado uma estrela normal, quer dizer, não é super maciça, e do outro lado um buraco negro. Isto é uma representação artística, e uma estrela suga a outra, entra tudo para o buraco negro. Isto faz uma grande emissão de raios-x, e essa grande emissão de raios-x é uma fonte de raios-x que nós detectamos com satélites, detectores de raios-x em satélites. Portanto, já se conheciam buracos negros, era uma forma indireta, era uma forte emissora de raios-x. Agora tínhamos pela primeira vez uma prova direta da emissão de... Esta é a fonte de raio-x num sistema muito conhecido, um dos primeiros, o sistema Cygnus X, uma fonte de raio-x que mostra que há aqui um buraco negro, mas isto é a observação óptica, com raio-x, óptica quer dizer, observação com luz, com raio-x. Com as ondas gravitacionais é a observação sem luz, a observação apenas do abanar do espaço. Hoje conhecemos mais de 20 sistemas em que um dos componentes é um buraco negro e outro é uma estrela, por vezes muito próximos um do outro, e agora cada vez conhecemos mais, também mais de
de 2 dezenas de casos de colisões de buracos negros. Aquele foi o primeiro, já se seguiram mais de 20, há alguns que estão por validar, etc. Ouvimos falar de buracos negros no filme Interstellar, e há até um físico, que é precisamente o teórico que recebeu o prémio Nobel, Kip Thorne, que fez os efeitos visuais para os buracos negros que aparecem no Interstellar. Ele escreveu até um livro sobre isto, A Ciência do Interstellar, Kip Thorne, com um prefácio do realizador, o britânico o Christopher Nolan. Este livro está traduzido em português, A Ciência do Interstellar, em que ele explica de um modo muito simples, é um livro de divulgação, e já que está a Prémio Nobel da Física de 2017, explica o que é um buraco negro e como é que se representam os buracos negros no filme e porque é que os buracos negros modificam tudo à sua volta de maneira drástica. O mesmo Kip Thorne já tinha trabalhado num filme do Carl Sagan, é o único... quer dizer, o filme não é do Carl Sagan, o filme é baseado num romance do Carl Sagan, o filme chamado Contacto, e há aqui uns objetos cósmicos chamados buracos de minhoca, e a ideia dos buracos de minhoca é um objeto cósmico controverso, não temos certeza que existe, mas é também do mesmo Kip Thorne. Portanto, temos aqui um físico com tendência para Hollywood. Aliás, ele, não estando propriamente perto de Hollywood, está no mesmo estado da Califórnia, onde fazem filmes. E é também autor de livros mais sérios, como, por exemplo, Black Holes and Time Warps, a herança de Einstein. Vamos então ver a história da detecção das ondas, tem uma longa história. 1915, mas vou rapidamente. 1915, Einstein publica a sua teoria da relatividade geral. 1916, no ano seguinte, ele prevê que objetos maciços a agitarem de certos modos podiam causar dobras no espaço-tempo, dobras periódicas, as tais ondas gravitacionais. Mas, no entanto, Einstein ficou com dúvidas, porque as contas que ele fez para chegar a este resultado envolviam algumas aproximações. E a dúvida dele é se essas aproximações eram legítimas. Em linguagem técnica se podia linearizar as equações. Passados uns anos, passados 20 anos, o Einstein argumenta num manuscrito que essas ondas que ele tinha previsto afinal não existem. Enviou isso para uma revista americana, que é muito conhecida, muito boa, chamada Physical Review. Há aqui um episódio muito curioso, que foi um referee, leu o artigo do Einstein, um referee anónimo, como fazemos hoje, como está consagrado na prática científica, leu o artigo do referee e apontou-lhe alguns erros. E o Einstein não gostou, estava habituado a que lhe publicassem todos os artigos sem qualquer revisão pelos pares, e não gostou que lhe tivessem apontado erros. O artigo não era só do Einstein, era Einstein e Rosen. E o que é curioso, ele disse até uma carta ao referee, hoje conhecemos essas cartas, uma carta não ao referee, mas a carta ao diretor da revista, eu não autorizei, mandei-lhe um artigo, não autorizei a mostrar o meu artigo a outras pessoas. E imediatamente mandou o artigo para outra revista. Mas o seu colega Rosen ficou menos irritado com Einstein e conseguiu numa conferência falar com o tal referee anónimo, que lhe explicou, bem explicado, onde é que estava o erro. E o Rosen percebeu que de facto estava o erro e foi dizer ao Einstein, o Einstein finalmente percebeu, e então pararam o artigo na outra revista, mudaram o título, mudaram o conteúdo e puseram uma conclusão contrária que lá tinham. Eles queriam dizer que não havia ondas gravitacionais, mas afinal havia. Agora, detectá-las, isto, enfim, era uma previsão teórica, agora a questão é experimentá-la. Em 1969, há um físico americano, da Universidade de Maryland, Joseph Bever, que diz que conseguia fazer detectores com cilindros maciços de alumínio e disse que até tinha resultados, mas todas as pessoas que tentaram imitar a experiência dele falharam. E a ciência é assim, não é por um cientista reclamar que tem resultado que esse cientista tem razão. É preciso que a experiência seja replicável. E esse Joseph Weber, que aqui vemos, que já morreu, ele reclamou ele morreu em 2000 a acreditar que tinha descoberto ondas gravitacionais. De facto, acreditamos hoje que não descobriu coisa nenhuma, que não era possível ter descoberto com estes equipamentos que ele tinha. Inclusive, na última missão Apollo à Lua, um modelo destas barras de alumínio foram mandadas a bordo e foram descarregadas, mas não funcionou. Houve um erro técnico, não funcionou, mas a ideia era descobrir ondas gravitacionais na Lua. Ora bem, então o resto da história da experiência, que é a questão que interessa a todos. Em 1902, Reinhard Weiss, do MIT, propõe métodos ópticos, lá está o interferómetro, para detectar as ondas, em vez dos tais tubos de alumínio que iriam tremer as distâncias entre eles. Em 1974, os astrónomos descobrem um pulsar em órbita de uma estrela de neutrões. Um pulsar é a mesma coisa que uma estrela de neutrões. Portanto, o que eles descobrem, no fundo, é um binário de estrelas de neutrões. Pulsar e estrela de neutrões são
de algum modo, num certo sentido, sinónimos, e então o que é que eles veem? Veem que havia energia perdida, e a única maneira de explicar essa energia perdida era dizer que havia emissão de ondas gravitacionais. Portanto, foi uma detecção indireta pela primeira vez em 1974 de ondas gravitacionais. Havia energia perdida, a única maneira de explicar era por ondas gravitacionais. Em 1969, vejam que as coisas demoram. A National Science Foundation dos Estados Unidos, mais ou menos equivalente à nossa FCT, com a diferença tem muito mais dinheiro, financiou o Caltech e o MIT, duas das melhores escolas americanas, para desenvolver o design deste novo interfront, interfront de grandes dimensões e em 2 sítios. Em 1990, a National Science Foundation concorda em financiar o LIGO com 250 milhões de dólares. Põe então, a partir dos anos 90, um instrumento em funcionamento. Agora reparem, o que demorou, a construção demora 2 anos mais tarde, vão fazer também um instrumento parecido em Itália, perto de Pisa, já agora perto da terra do Galileu, chamado Virgo. Começou a recolher dados apenas em 2007, mas vejam o que demorou entre começar a construir e recolher dados em Itália. 2002, 2010, está 8 anos o observatório a funcionar. Nada. Não são detectadas nenhumas ondas gravitacionais. Em 2007, o LIGO une só Virgo, portanto, o projeto europeu e o projeto americano unem-se, e aquele artigo que viram é assinado pelos dois em conjunto, embora o sinal tivesse sido detectado apenas nos Estados Unidos. Concordem em partilhar dados. 2010, 2015, em Portugal, quando não dá nada, não dão mais dinheiro. Pois bem, nos Estados Unidos, quando não dá nada, dão mais dinheiro para repetirem a experiência com mais precisão. Dão mais 205 milhões. Reparem, isto é física pura. Querem apenas ver se Einstein tinha razão, se o espaço pode tremer de maneira periódica. Em 2015, com o sistema completamente reformulado para ter mais precisão, começa a funcionar. 2016, 11 de fevereiro, anuncia-se a detecção. E vejam, portanto, a alegria daquela gente. Estamos a falar de centenas, milhares de pessoas, milhares de físicos, que trabalharam dezenas de anos para finalmente encontrarem o resultado positivo. Depois disso, o resultado já foi confirmado várias vezes, outros resultados parecidos. Não podemos emitir as ondas, só os podemos recolher, mas o universo, não sabemos o tamanho, mas provavelmente é infinito, e estes acontecimentos dão-se em muitos sítios. E, portanto, já apanhámos dezenas, como eu disse, já foi detectado também já na Europa, estão neste momento novos observatórios a ser construídos, e nós vamos ter uma rede de observatórios deste género, e é uma indústria, está a começar agora, de ondas gravitacionais. Outros prémios Nobel dados à relatividade geral. Muito curioso, o Chandrasekhar, que é um físico italiano, indiano, mas que trabalhou nos Estados Unidos, em Chicago, ele previu a estabilidade de anãs brancas, é o destino final do Sol, e as anãs brancas vão ficar estáveis por uma razão quântica. Os eletrões não podem ocupar os mesmos estados, ficam nos estados mais baixos, princípio de Pauli, e isso faz com que a estrela esteja estável. Este princípio vai ser a base também para explicar as estrelas de neutrões. Só que em vez dos eletrões, são os neutrões que aguentam a estrela. Eles põem nos estados mais baixos de acordo com o princípio de Pauli, não pode ser mais baixo do que isso, e, portanto, a estrela de neutrões não colapsa. Com certeza, o buraco negro é quando nem essa pressão quântica devido ao princípio de Pauli funciona, e acredita-se que a partir de uma certa massa é impossível suster e há um colapso do espaço e do tempo. Portanto, um buraco negro tem de ter uma massa superior à de uma estrela de neutrões. Em 1993 foram o prémio Nobel, aqueles dois físicos que viram que havia um pulsar binário e que havia uma energia que faltava. E há também um italiano que trabalha nos Estados Unidos, que em 2002 ganhou um prémio Nobel pela descoberta indireta de buracos negros, porque ele era especialista em detectores de raio-x, pôs o raio-x a bordo de balões, antes de pôr em satélites, depois também em satélites, e viu que havia emissões fortes de raio-x que só podiam ser explicados pelo facto de um dos elementos do binário ser um dos elementos do binário ser um buraco negro. Temos aqui o Chandrasekhar, o físico indiano, temos o Halsey Taylor, temos o italiano, já morreu, infelizmente, o Riccardo Giannoni, o homem dos detectores. Portanto, tudo isto o Chandrasekhar é físico teórico, estes dois são físicos experimentais e este também é físico experimental. Portanto, é preciso nestas coisas combinar a teoria e a experiência. O prémio Nobel mais recente da física, 2020, foi dado também para buracos negros. Roger Penrose, um teórico que previu, de algum modo,
ou justificou com teorema a existência de buracos negros em condições mais simples que as da teoria de Einstein, uma condição simples, os chefes de duas equipas, um alemão e uma americana, duas equipas independentes, mas que descobriram a mesma coisa, detectaram a massa de um super buraco negro, que tem mais de 1 milhão de massas solares, que existe no centro da nossa galáxia. Portanto, estamos a ver que os buracos negros estão na moda. Em 3 anos, deu para 2 prémios Nobel da Física. Isto é o Roger Penrose em 1965, e eu posso mostrá-lo quando ele recebeu a medalha Nobel há pouco tempo, e vejam o que o tempo faz às pessoas. Mas ele está em grande forma. Podem ouvir na net a palestra Nobel que ele deu em dezembro do ano passado. Não foi uma palestra pública por causa da Covid, ele tem 91 anos, acho eu. Isto é o artigo original de 1965. Ele tem livros e artigos em conjunto com o Stephen Hawking. Talvez, se o Stephen Hawking estivesse ainda vivo, pudesse ter partilhado o prémio Nobel com ele, embora, digamos, alguns especialistas neste ramo, que não é o meu caso, neste ramo da física, dizem que as ideias originais estavam no Penrose. O Hawking usou depois essas mesmas ideias para falar do Big Bang há grandes físicos que não receberam o prémio Nobel e que podiam ter merecido. Um deles é o autor da própria expressão buraco negro, John Wheeler, foi o supervisor do Richard Feynman. E de facto é o autor da chamada Bíblia sobre a gravidade. É um livro de 1500 páginas, muito volumoso, que é o melhor livro que podem encontrar sobre a teoria da relatividade geral de Einstein. Ou o próprio Stephen Hawking, que ainda agora referi, que diz a teoria dele, os buracos negros podem radiar. Nós não sabemos se ele tem razão, talvez por isso que ele não teve o prémio Nobel em vida. Observações então de ondas gravitacionais. É fácil perceber o nome de código destes eventos. O primeiro está aqui. É Gravitational Waves, GW, e depois é a data, mas lê só ao contrário. 14 de setembro de 2015. Foi nesse dia que foi encontrado o sinal. 14 de setembro de 2015. Foi publicado, como eu já disse, em 11 de fevereiro de 2016. Depois o seguinte foi logo 26 de dezembro de 2015, publicado depois em 15 de junho, etc. Agora, há vários, já disse, mais 2 dezenas até agora. Os equipamentos pararam por causa da Covid, estavam a funcionar no início do ano passado, mas depois houve uma paragem dos equipamentos. Mas logo que esteja ultrapassada a Covid, e nos Estados Unidos está a ser ultrapassado, vai voltar ao trabalho esses equipamentos e vão ser descobertos, temos a ser muito mais. Mas há um acontecimento muito particular que vos quero chamar a atenção, que é o GW170817, 17 de agosto de 2017, publicado em 16 de 10 de 2017, que é um acontecimento muito especial, porque não se trata da colisão de 2 buracos negros, mas trata-se da colisão de 2 estrelas de neutrões, portanto, objetos menos massivos que os buracos negros. Qual é a diferença para os buracos negros? Também emitem ondas gravitacionais, este choque, mas a diferença é que também emitem luz. Que tipo de luz? De todos os tipos. Raios gama, raios X, luz ultravioleta, luz visível. E então, eu posso mostrar aqui, foi a primeira vez, este sinal, GW170817, 2 estrelas de neutrões com massas, não se sabe bem, mas estão entre 1,17 e 1,60 massas solares. O sistema total, depois de fundido, dá 2,73 a 2,78 massas solares. A diferença foi emitida sob a forma de energia gravitacional. Estas fusões esta fusão foi detectado não apenas nos observatórios, naquele LIGO e no Virgo, mas foi também detectado por um telescópio espacial com raios gama. Foi detectado, todos os telescópios viraram para lá, para aquele sítio, e foi detectado por todos os tipos, mais de 70 telescópios diferentes publicaram artigos, e portanto houve a partir do ano 2018, e demorou um bocadinho, o sinal foi em 2017, houve uma chuva de artigos só sobre isto. Foi a primeira vez que vemos ao mesmo tempo um espetáculo de som e luz. Luz de todos os tipos, fogo de artifício. Por um lado chegam as ondas gravitacionais e também chegam todo o tipo de luz. Eu vou mostrar até imagens, posso mostrar imagens. Este em cima é a reconstituição, digamos, artística, e em baixo o acontecimento aqui com luzes, são chegada de fotões. E depois, mais tarde,
porque aquilo não ficou quieto. A estrela de neutrões, depois de ter sido, tornou-se um objeto muito ativo, inclusivamente conseguimos detectar produção de elementos químicos, estrôncio, por exemplo. Vimos que se estava a formar estrôncio aqui na estrela de neutrões por espectroscopia. E, portanto, outra coisa que percebemos é que existem, nos detectores de raios gama, existem uns pulsos de raios gama irregulares que apareciam de vez em quando, nós não sabíamos do que era, e provavelmente esta experiência indica, esta observação indica, que estes pulsos irregulares de raios gama estão associados a choques de estrelas de neutrões. E, portanto, estrelas de neutrões. Estrelas de neutrões, que nós agora que sabemos também que podem emitir quando colidem ondas gravitacionais, foram descobertas inesperadamente por uma senhora que está viva, Jocelyn Bell, que no ano de 1967 era estudante de doutoramento, muito jovem. Podem procurar na net a cara da senhora atualmente. É uma das físicas mais conceituadas. Mas tem um pequeno problema. Nunca ganhou o Nobel. Deram o prémio Nobel ao supervisor António Ruiz e a um colaborador dele. Porquê? Porque em 1964, porque, como sabem, o papel das mulheres sempre foi, de algum modo, apagado da ciência. Só há 4 prémios Nobel da Física que são mulheres, e desses 2 são nos últimos anos. E, portanto, houve só a Madame Curie e a Maria Mayer, uma alemã. O que é que ela descobriu? Descobriu num radiotelescópio onde ela trabalhava, estava-se a fazer tese de doutoramento, que havia, com um intervalo de um segundo, um sinal no radiotelescópio que até se pensou de início, poderia ser algum sinal extraterrestre, mas hoje sabe-se o que é a tal estrela de neutrões. A estrela de neutrões é um núcleo gigante, formado por mais neutrões do que prótons, tem um tamanho de cerca de 20 a 30 km, é o tamanho de uma cidade, portanto é uma estrela extremamente compacta. Porque é que emite esta radiação? Porque tem cargas, tem neutrões também, principalmente, mas também tem prótons, tem cargas, gira muito rapidamente. Isto é como se fosse um farol cósmico. Claro que do lado esquerdo é uma imagem artística. É como se fosse um farol cósmico e, portanto, são ondas de rádio que são emitidas porque a estrela está a circular muito rapidamente e portanto, é um sinal muito regular, mas até amortece, porque a energia vai diminuindo e aquilo amortece. Por exemplo, isto é uma supernova que os chineses viram no ano 1054, SN 1054, e há registros escritos, e isto, em 1968, descobriu-se que no interior, devido à explosão de uma estrela, que no centro desta supernova, desta nebulosa, que é o resto da supernova, encontrou-se um pulsar. Está a ver? Aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Tem luz aqui, não tem luz aqui. Este aqui com um intervalo de tempo mais de milissegundos e não de segundos. Está aqui. E este pulsar pode-se ver com luz de raio-x, luz visível, rádio. Este não é um binário, é um único que aqui está no meio desta. E, portanto, cá está. Este aqui são imagens. Este aqui não é são imagens de vários tipos desse pulsar do caranguejo. Já eram conhecidos também estrelas de neutrões, da mesma maneira que tinha falado antes para os buracos negros, uma estrela normal e do outro lado uma estrela de neutrões, e emissão aqui de raio-x, e hoje sabemos a mesma técnica para os buracos negros. Colisão de buracos negros a ondas gravitacionais, colisão de estrelas de neutrões também dá ondas gravitacionais. E já também há indícios de buraco negro e estrela de neutrões. Isto são sinais de raio-x de um sistema famoso, Centauro X3, que mostrou, digamos, pela primeira vez um binário em que uma das componentes era uma estrela de neutrões. Estou próximo do fim. Qual é a massa para haver o colapso entre uma estrela de neutrões e um buraco negro? Qual é a fronteira para haver o colapso de espaço-tempo? Não se sabe muito bem, teoricamente, mas é à volta de 3 massas solares. Portanto, menos que 3 massas solares é uma estrela de neutrões, mais que 3 massas solares, nós estamos a colecionar catálogos de buracos negros e catálogos de estrelas de neutrões para ver exatamente onde está o limite. Porquê? Porque é muito difícil fazer as contas. É mesmo difícil fazer as contas para aqueles objetos que são estrelas de neutrões. Porquê? Que são relativistas à produção de partículas, os estados da matéria são desconhecidos. No Departamento de Física da Universidade de Coimbra há um grupo teórico com a doutora Constância Província que estuda a estrutura de estrelas de neutrões. Podem estudar isso aí. Notícias muito recentes.
Em 1987, no hemisfério sul, foi visível a maiores supernova explosão de estrelas desde o tempo de Kepler. Via-se a olho nu perfeitamente, do hemisfério sul apenas. A matéria, tal como no caranguejo, começou-se a afastar rapidamente, e o mistério que estava é o que é que existia lá no meio. É difícil ver porque a matéria que é expelida é 3 dimensões, há ali uma carapaça, há ali um escudo, não deixa ver o que está no meio. Mas há 2 artigos muito recentes, de há um mês, de dezembro, e de há um mês, artigos independentes que dizem que está aqui também no meio uma estrela de neutrões, detectou-se uma estrela de neutrões aqui no meio. Portanto, houve um objeto muito pesado que explodiu e apanhou-se aqui uma estrela de neutrões. E, portanto, eu termino dizendo que com estes interferontes novos temos acesso a uma janela nova do cosmos. Até agora era só telescópios, todos os tipos. Radiotelescópios, telescópios de tudo, raio-x, de gamas, ultravioletas, infravermelhos. O próximo telescópio que vai ser lançado este ano, se tudo correr bem, é um telescópio da NASA que é de infravermelhos, vai fazer companhia ao Hubble. Portanto, nós tínhamos luz de todas as cores. Até agora, tudo o que sabíamos do universo era por luz. A partir de agora, desde há muito pouco tempo, como eu disse, desde 2015, nós temos acesso a tremores do espaço que vêm de vários lados. E nós temos que mostrar aquele exemplo do colapso de uma estrela de neutrões uma sobre a outra. Podemos combinar as duas coisas. Podemos ter luz e podemos ter, entre aspas, som. Entre aspas, porque, reparem, isto não, o som é uma onda, algo a abanar. Ali não, ali é o espaço, ele próprio a abanar, vazio, o espaço vazio a abanar. Agora, qual é a nossa esperança? Aquilo tem uns certos comprimentos de onda que nós conseguimos obter aqui, e deve haver ondas gravitacionais com todos os comprimentos de onda, tal como a luz. Nós precisamos de antenas maiores, e a ideia é pôr um instrumento igual a este, mas em órbita, sei lá, com centenas de milhares de quilómetros de distância, 3 satélites. O projeto existe, é da Agência Europeia, a ESA, e não sabemos bem quando é que estará no céu, mas lá para o ano, depois do ano 2030, portanto, vão assistir à tentativa de apanhar ondas gravitacionais com uma super antena. Então vão ver sinais com frequências mais baixas. Julga-se que usando radiotelescópios, combinando os sinais de vários radiotelescópios, que seja possível, observando os tais pulsares ou os seus neutrões, apanhar também acontecimentos que se tenham dado no cosmos com uma frequência ainda mais baixa. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que um dia conseguimos obter frequências muito baixas, que é como quem diz, comprimentos de onda muito altos, que dizem respeito ao início do universo, porque se houve um Big Bang, o espaço-tempo teve origem a ondas gravitacionais. A origem do espaço-tempo deu origem a ondas gravitacionais. Nós até agora não podemos ver atrás de 300 mil anos-luz, porque é o tempo em que se formaram os primeiros átomos. Antes disso, os primeiros átomos, hidrogênio e hélio. Antes disso, o universo era opaco. Então, qual é a nossa esperança? Nós não podemos ver o Big Bang, mas a nossa esperança é um dia podermos ouvir, entre aspas, o Big Bang. E a possibilidade será através destas técnicas. Onde é que estão os observatórios? O LIGO, Hanford e Livingston, em Washington e Louisiana, aqui estão, foram estes que fizeram a descoberta pioneira. A mesma consórcio está a construir a mesma equipa na Índia. Convém ter em vários sítios do globo para fazer triangulação, porque se só tiver 2, sabe-se mais ou menos um arco do céu onde está, mas não se pode fazer triangulação, saber exatamente onde está. Evidentemente, com o caso da recolha do choque das estrelas de neutrões, conseguimos saber onde está. Porquê? Porque temos luz visível e temos outro tipo de telescópios e conseguimos aí saber qual é a origem situar no cosmos, no universo, o objeto. Há 2 observatórios europeus, um em Itália e outro alemão, o CEL 600, perto de Itália, já disse, perto de Pisa, e este observatório perto de Hannover. E há um também já a funcionar no Japão. E, portanto, este ainda não está a funcionar, este está a começar a funcionar, o Virgo está operacional e colabora, o Virgo e o LIGO colaboram. Portanto, LIGO, Virgo, LIGO, e há aqui experiência japonesa. A ideia é ter o mundo coberto, porquê? Porque teremos o céu. Isto são os países que têm acesso aqui ao Virgo, que está em Itália, é um consórcio franco-italiano, mas estes países estão associados, Portugal infelizmente ainda não.
Esta é a ideia da LISA, os três satélites a grande distância da Terra, mas ligados até por lasers, fazer a mesma experiência com o laser, não é? E, portanto, concluo, já cheguei ao fim do meu tempo, dizendo que hoje não só podemos ver, mas como ouvir o cosmos. O ouvir não levem muito à letra, não se trata de som, mas trata-se de ondas diferentes das ondas de luz. Não são sinais de campo eletromagnético. Por outras palavras, não é o campo eletromagnético a abanar, é o próprio espaço que abana. Portanto, é como se tivéssemos, sei lá, é uma espécie de um grande sino do universo, lá muito longe, mas o que abana não é o ar, como acontece num sino, quando acontece à volta do sino, quando bate o sino. É o próprio espaço que abana. E nós hoje temos tecnologia suficiente para conseguir detectar sinos, entre aspas, lá muito longe, naturais, que fazem de lindlão, e nós aqui, apesar de ser lá muito longe, conseguimos apanhar uma coisa muito pequenina, mas o suficiente para termos a certeza que a origem são buracos negros. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom, obrigado, professor, por esta sessão muito esclarecedora. Eu sinceramente, pessoalmente, eu gosto muito deste tema da gravidade e das ondas gravitacionais, que é uma coisa que já se estuda há imenso tempo, mas que só recentemente é que foram feitas, como o professor disse, várias descobertas importantes. Eu acho que agora podemos passar à uma sessão com algumas perguntas. Sim. Certo? Exato. Vocês moderem a sessão de perguntas, sim? Eu queria perguntar só, uma pessoa que quer estudar isso, estudar a parte, se calhar um bocado mais teórica, relacionada com as ondas gravitacionais ou com a gravidade em si, que percurso é que aconselha a fazer? Percurso académico? As ondas gravitacionais são estudadas em teoria da relatividade geral e, portanto, isso é um ramo da física teórica. Terá de, se quer estudar isto, fazer um mestrado, digamos, na área da física teórica ou da astrofísica. Por exemplo, eu sou professor no mestrado que existe nessa área em Coimbra, dou uma cadeira chamada Tópicos de Astrofísica Moderna, em que, enfim, refiro os buracos negros e as estrelas de neutrões, mas falo mais da evolução estelar. Mas há uma cadeira dada por um colega meu, em Coimbra, que trata precisamente da teoria da relatividade geral e das previsões que faz sobre ondas gravitacionais e buracos negros. O que se faz aqui em Coimbra, com certeza, também se faz noutras universidades, nacionais e internacionais. Faz parte, digamos, não direi tanto da licenciatura, mas de um mestrado em física, digamos, em astrofísica ou em física teórica, ter uma aprendizagem, ter uma formação básica nesta área. Depois, enfim, qual é o segredo, se querem trabalhar nesta área? É conseguirem uma associação a equipas, porque isto, como percebem, ninguém hoje faz ciência sozinho. E, portanto, desde que estejam associados a alguém que tenha uma rede, o homem é capaz de gerar ondas. mesmo na teoria, não é como no tempo de Einstein, que uma pessoa fazia as coisas sozinho. Mesmo na teoria, tem de haver várias pessoas, porque os estudos teóricos destas ondas são estudos de resolução das equações de Einstein num computador. Portanto, nós sabemos que são ondas gravitacionais porque resolvemos as equações de Einstein num computador e vemos, por tentativa e erro, quais são os objetos que devem bater, com que massas devem bater, para ter o sinal que nós recolhemos. Portanto, isso faz com muita experimentação, tentando várias condições iniciais, objetos de várias massas diferentes, e ver qual é a melhor combinação para dar exatamente aquele sinal que é recolhido. Portanto, há aqui muito trabalho de força bruta. Nos Estados Unidos, digamos, o precursor e o desses estudos foi o Kip Thorne, o tal físico teórico, que enfim, que não tem só sucesso na física, como viram, tem também sucesso no cinema em Hollywood. Um dos melhores filmes, na minha opinião, é de sempre. Gostou daquele filme?
Mas há ciência por trás, como pode ver neste livro, há ciência por trás. Portanto, aquilo não é só um realizador com fantasia, mas ele tem vários artigos a explicar porque é que os buracos negros são vistos daquela maneira, quando a nave vai assim, etc. Portanto, ele explica, e portanto, e mais, e diz que lhe pagam bem, que ele agora quase que vive só disso. Ele reformou-se e é consultor científico de filmes, e portanto, de realizadores, e portanto é interessantíssimo que os físicos teóricos parece que não têm utilidade nenhuma, afinal até têm como consultores de cinema. Exato. Portanto, temos agora aqui uma dúvida da Maria Elvira. Se quiser colocar a pergunta. Ok. Antes de mais, muitíssimo obrigada pela palestra, mais uma vez extraordinária. E aqui tenho aqui uma dúvida. Será que o homem consegue gerar ondas ou conseguirá gerar ondas gravitacionais como gera ondas eletromagnéticas? Eu acho que tu és capaz de responder a esta pergunta. A resposta é negativa. Não estamos a ver, com a tecnologia que hoje existe, maneiras nenhumas de gerar ondas gravitacionais. Porquê? Porque o campo gravitacional é muito fraco. O que significa que nós, para conseguirmos produzir um sinal destes, é preciso ter uma grande massa, estou a ver, uma massa gigante, várias vezes a massa do Sol, e mandar contra outra massa do Sol. Nós não temos tecnologia neste momento para produzir um Sol e mandar contra outro Sol. Eu não estou a dizer qual é que será a civilização daqui para 1 milhão de anos. Daqui para 1 milhão de anos não sei. Mas tanto quanto eu posso antever, nos próximos séculos não temos possibilidades nenhumas de usar isto para transmitir informação. Portanto, isto não pode ser para funcionar para telegrafia, para fazer aqui uma experiência para os extraterrestres saberem e até mandar um sinal qualquer, sei lá, o valor do pi, etc. Significa que somos inteligentes. Não. É de algum modo uma observação passiva. O universo explode, entre aspas, e nós recolhemos. E estamos limitados àquilo que o universo nos dá. Mas quanto mais instrumentos temos, quanto maior for a cobertura, digamos, até do nosso pequeno planeta, mas em vários sítios, quanto melhor for a nossa rede e quanto mais estivermos atentos ao que se passa no universo, nós, com o tempo, já construímos, em poucos anos, dezenas de registros certos e muitos mais registros problemáticos. É uma coisa muito curiosa, que não é fácil ter a certeza que é aquele sinal, porque pode tremer num sítio e não tremer no outro. E é preciso tremer da mesma maneira e ao mesmo tempo, quer dizer, separado só do tempo que demoraria a luz a chegar, porque não é a luz que chega. E é preciso estar absolutamente sincronizado, porque senão é descartado. Mas há alguns casos duvidosos, E, portanto, os físicos até fizeram uma coisa. Puseram sinais, daquela equipa LIGO, puseram sinais, como é que eu vou chamar, artificiais, para falsos alarmes, em que estava codificado o que é que tinha sido inventado, e era ao acaso. E por outras palavras, tinham de detectar, sem saberem que havia lá alguns sinais falsos, e depois ver o que é que eles concluíam dos sinais falsos e ver se eles conseguiam distinguir o falso do verdadeiro. Isto é um jogo muito engraçado. Uma parte da equipa fazia jogo digamos, de andar às cegas. E depois foram ver aquele primeiro evento, ruído, simularam sinal fora do ruído, mas que não era, que era sinal artificial. E para ver se tudo funcionava bem, se detectavam-se coisas, mas aquilo não tinha, era puramente artificial, sabia-se que foi injetado nos computadores. Até que a certa altura foram ver, está aqui uma coisa, alguém comunica aos outros, e com certeza foi uma excitação dentro da equipa, porque a certa altura vão pedir o código, desculpem lá, alguém pôs aqui isto? Não, ninguém tinha posto aquilo, e portanto vinha mesmo do cosmos, era mesmo natural, era uma descoberta. Tiveram de confirmar tudo com muito cuidado, repara que demoram meses entre terem a observação e terem a publicação do artigo, mas o artigo pode-se ler, está muito bem escrito, e se eles publicam um artigo que foi aceito pouco depois, é porque não há dúvidas, estamos a falar de um artigo assinado também não são milhares de pessoas, mas são centenas de pessoas. Infelizmente nenhum português, mas são centenas de pessoas, não apenas americanos, é uma colaboração internacional, mas o dinheiro é americano. Portanto, aquilo é um trabalho pago pela NSF com 2 universidades, o MIT e o Caltech. E que duas, o MIT e o Caltech. Duas rivais, e são 2 das melhores universidades, como se sabe, do mundo,
que Claro. fazem. Agora reparem nisto. Quanto dinheiro é que não puseram lá antes de se ver alguma coisa? É preciso ter alguma confiança na ciência. Exatamente. Eu espero Agora, que sim. aplicações não estamos a ver de tudo o que é astrofísica. Estamos a ver eventuais aplicações, porque estes interferontes são técnicas muito poderosas enfim, no fundo, de medição do espaço e do tempo. É isso que estamos a falar. Por outras palavras, nós vamos medir melhor o espaço e o tempo. Isto, no fundo, é uma régua. E, portanto, isto pode ter aplicações futuras e vai ter, de certeza, na metrologia, na construção de melhores réguas e melhores relógios. Eu acho Obrigada, interessante que Sim, obrigado. nós estamos a perceber, eu acho cada vez mais que é preciso expandirmos muito mais, sem ser observatórios ou experiências pequenas, mas temos que espalhar ao longo do mundo, utilizar quase o mundo, como por exemplo na experiência do Event Horizon Telescope, que eles têm vários telescópios espalhados ao longo do mundo para conseguirem fazer as observações para os buracos negros e Sim. para outras coisas Sim, também. mesmo como eu referi naquele caso do choque de duas estrelas de neutrões, hum, hum, aqueles observatórios todos que olharam para lá com luz, de vários tipos de luz, o resultado dos artigos muitas vezes era assinado por muitos grupos de vários sítios com vários instrumentos. Chama-se este novo ramo da astrofísica multimensageiro. Temos um evento, interessa-nos um evento que não é observado apenas de uma maneira. De antes, quando começou a astronomia, Galileu era só luz visível, pegou num telescópio e viu. Agora vamos juntar o sinal que vemos do visível, o sinal que vemos do infravermelho, o sinal que vemos do raio-x, o sinal que vemos de ondas de rádio e o sinal que vemos de ondas gravitacionais. E é a combinação destes sinais que nos permite reconstituir o evento, porque o que se deu foi o choque de duas estrelas pesadas. E, portanto, duas estrelas muito densas. Estão a ver o tamanho, 20 km, as duas estrelas de 20 km, mas com mais massa cada uma delas, com 3 vezes mais massa, pelo menos, do que o Sol. A massa do Sol, 3 vezes a massa do Sol, é menos de 20 km. Uma bola de menos de 20 km. É das coisas, enfim, mais pesadas antes do buraco negro, porque o buraco negro, então, é o colapso. Aí, digamos, não há nada que consiga aguentar a estrela. É aquilo que nós chamamos um abismo cósmico, é um sorvedouro, tudo o que ali entrar, acabou. Não volta nunca. Há especulações sobre a possibilidade de passar para um outro universo, mas é pura especulação. Que o buraco negro seja um buraco branco para o outro lado, mas isso é pura especulação, não é física, é ficção científica. Portanto, é o fim da nossa física. Porque é que nos interessam tanto, são tão apelativos os buracos negros? Porque é o fim do nosso conhecimento. E nós achamos que nós não sabemos ainda quase nada sobre buracos negros, porque para descrever o buraco negro, o interior dele, que não temos acesso direto, devemos ter de misturar a teoria da relatividade geral de Einstein com a teoria quântica. Duas teorias físicas que estão separadas. Porquê? Porque na teoria quântica o espaço e o tempo estão fixos, e na teoria da relatividade geral o espaço e o tempo podem abanar, encurvam-se. E nós não temos ainda a combinação das duas teorias. Quando tivermos, talvez se possa fazer algum mistério sobre esse fim, digamos, da nossa física, que é o buraco negro. Okay. Professor, acredito que o professor Teixeira queira colocar alguma pergunta. Muito bem, doutor Teixeira Dias, faz favor. Muito obrigado. Agora está ligado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava de o cumprimentar. Já não o faço, não tenho o prazer de o fazer há umas semanas. Obrigado. E agradecer-lhe esta excelente lição. Eu tive o prazer de assistir a uma primeira versão feita por si, sim, em 2017. Sim, eu repeti um bocadinho, sim, é verdade. Exatamente. Tive esse prazer, nessa altura, presencialmente, e hoje a lição está muito completa. Eu tinha pensado, antes de vir para aqui, em algumas dúvidas que foram esclarecidas, julgo eu, uma relacionada com a possibilidade de se obterem ondas gravitacionais também a partir da implosão de estrelas, as estrelas de neutrões e depois as ondas de choque, sim, que daí resultam.
Sim, posso responder já. Sim, é possível. É Isso. possível. É possível. Quando explode uma estrela muito pesada, uma supernova, lá no seu interior pode ficar uma estrela de neutrões ou pode ficar um buraco negro. E no próprio processo de formação da estrela de neutrões ou do buraco negro, são emitidas ondas gravitacionais. E estas antenas, em princípio, devem ser capazes de detectar isso. Portanto, podemos obter sinais não de choque de duas estrelas, mas da formação de uma delas com a separação da parte exterior. E isso ainda não foi feito. Não há, mas em princípio não há evidência ainda, mas tudo indica que será feito. Tudo indica que Quando será. o telescópio for, digamos, extra, estiver no espaço, Ou mesmo antes, sim, mas mesmo não é antes disso, telescópio, exato, o interferómetro. interferómetro. Sim, vai demorar um bocadinho, mas mesmo antes, esse projeto começou por ser europeu e americano, os americanos não quiseram fazer com os europeus têm um problema, é preciso muito dinheiro para fazer isso sozinhos, é natural que haja adiamentos, não será antes de 2030, mas há gente a trabalhar há alguns anos nesse projeto europeu, o Sim, LISA. senhor. Mas eu acho que neste momento é pena que a Covid tenha interrompido um bocadinho, porque aquilo estava a funcionar tudo até março do ano passado e interrompeu a experiência, foram interrompidas em março do ano passado e ainda não foram retomadas. Portanto, a Covid originou estragos também neste ramo da física. Mas o que é que acontece? Acontece que a partir do momento em que nós sabemos o que estamos à procura e sabemos qual é o sinal, aperfeiçoamos os instrumentos, quer dizer, é como o Galileu fez o primeiro telescópio, a partir daí fazem-se telescópios melhores. Portanto, tudo indica que nós vamos aperfeiçoar este instrumento, fazer mais instrumentos parecidos, digamos, aquilo que se vai fazer na Índia já será uma versão, digamos, mais sofisticada, da mesma equipa, mas já é uma versão 2.0, estão a ver? E porque é na Índia, para poder correr, para ter digamos, um outro sítio do globo. Os japoneses têm a máquina deles a funcionar, os europeus na Itália também, na Alemanha está com mais dificuldades, mas quando tivermos esta rede a funcionar, provavelmente, combinando dados todos, vamos ver das supernovas. Muito obrigado. Posso fazer Obrigado, uma outra pergunta? É um gosto. Que é a seguinte: é um bocadinho diferente, mas não será para o meu tempo de vida, mas certamente que eu tenho seguido com alguma curiosidade, que é em que medida é que a construção do computador quântico Sim. pode eventualmente resolver o problema teórico da junção da mecânica quântica e da teoria da relatividade generalizada. Sim. Qual é a sua ideia? A minha ideia é que os computadores quânticos estão relativamente próximos, neste momento estão em protótipo, mas chegarão, acho que dentro do nosso tempo de vida, chegarão, digamos, mais que protótipos. Eles vão permitir acelerar muito o que fazem os computadores clássicos. De facto, de uma ordem de grandeza, de várias ordens de grandeza. Agora, a questão é outra. O computador, seja clássico, seja quântico, resolve, digamos, tem um algoritmo. Faz uma conta. A nossa questão é que conta é que ele tem de resolver, quer dizer, quais são os princípios que nos permitem fazer estas equações de tudo, a tal teoria unificada. Não estamos ainda no tempo em que um supercomputador, seja quântico ou não, consiga ele próprio fazer de física e fazer de teoria. Portanto, felizmente ainda precisamos de físicos. Que, se houver algum físico, nós neste momento temos uma teoria chamada de cordas, ou de supercordas. Há outra chamada teoria quântica, de loop quântica. Há outras teorias mais exóticas. Se alguma destas teorias provar que, de algum modo, fornecer uma previsão que se possa... é natural que os computadores possam acelerar, digamos, a resolução das equações, porque as teorias são sempre matemáticas. Todas essas teorias são altamente matemáticas. Acelerar a resolução. Mas essas teorias, por enquanto, já se fala há muito tempo, já se trabalha há muito tempo. Algumas das melhores inteligências do mundo, algumas das melhores mentes dos mais jovens, para mim até é um exagero. Quantidade de jovens que foram estudar a teoria de supercordas. Mas seja quem for, nós também
Já Sim, voltou, diz. professor? Muito obrigado. Muito Não, obrigado. muito obrigado, eu. Estava, Estou a falar aqui estava para o dizer, nosso, professor. agora para o nosso moderador. Diga. Exato. Não, estávamos a dizer que provavelmente a internet do professor tinha ido abaixo, mas o professor já voltou. Sim. Perguntamos se mais alguém tem alguma Eu questão tenho. que queira Eu colocar. queria fazer uma pergunta em relação à apresentação do professor. Quando mostrou as várias observações que foram feitas das ondas gravitacionais, aquelas várias observações foram todas do mesmo par de Não. negros? Como é evidente, o par explode uma vez. E depois acabou. Fica quieto. Não volta a Também, badalar. são São assim outros tão sinos. comuns São outros essas sinos. colisões? São outros sinos. São outros sítios. O universo é felizmente muito grande. São outros acontecimentos do mesmo tipo que estão noutros lados. Quando não podemos saber, mas como o universo é muito grande, nós prevemos que se tivermos os instrumentos a funcionar, vamos apanhar várias por ano. Ok, não Não, tinha ideia que eram não, assim tão comuns. Ok, sim, eu são muito comuns. queria- Nós não tínhamos, eram os instrumentos. Temos os instrumentos, nós vamos fazer. Olha, é como os planetas extrasolares. Em 1995 não tínhamos nenhum, hoje temos 4.000. Porquê? Os instrumentos são cada vez melhores para os apanhar. Com estes instrumentos, nós neste momento temos 20 e tal acontecimentos de ondas gravitacionais. Eu direi que se aquilo estiver a funcionar, e vai voltar a funcionar, e em vários sítios, eu direi que vamos ter pelo menos uns 10 ou 15 por ano. O que significa, digamos, e com instrumentos melhores ainda mais. Portanto, não faltam buracos negros a colidir no universo. O nosso universo tem estrelas, a maior parte das estrelas são binárias, andam uma à volta da outra. E as estrelas ficam velhas. E o buraco negro é o coração de uma estrela velha, não é? É o que fica de uma estrela que explodiu. E o que mais há, a maior parte das estrelas do nosso universo já se formaram. Ainda há formação de estrelas, mas a maior parte já se formaram. A nossa estrela Sol é uma estrela de segunda geração. Porque é que nós sabemos que é uma estrela de segunda geração? Muito simples. É que nós temos aqui elementos até dentro de nós, temos ferro dentro de nós, temos cálcio, temos essas coisas. Isso não se formou no Big Bang. A única maneira de formar ferro, cálcio, essas coisas que aqui temos, é numa supernova, numa estrela muito pesada. E, portanto, se temos isso aqui na Terra, até dentro do nosso corpo, é porque houve uma estrela antes do nosso Sol. E, portanto, o nosso universo é muito grande, é muito rico de eventos e eventos violentos. Portanto, o nosso céu está longe de ser um sítio de paz e pasmaceira. O nosso universo, estou a brincar, mas não é um sítio com nuvens fofinhas onde estão os anjos sem fazer nada. Estou a brincar. O nosso céu é um sítio de grandes transformações, por vezes muito violentas, como são estes choques extraordinários destes monstros de massa. E agora reparem, por exemplo, a nossa galáxia tem um super buraco negro com mais de 1 milhão de massas do Sol lá no centro da galáxia e está tudo a girar ali à volta. E nós vemos no céu choques de galáxias. Demora muito, não é como aqueles acidentes na estrada que é uma fração de segundo, mas as galáxias, até porque a massa as atrai, as galáxias batem umas nas outras e, portanto, fazem umas carabolagens. É um carinho de choque. Até imaginem um super buraco negro a bater noutro super buraco negro. Podemos simular isso, e já fizemos em parte num supercomputador, e ver que tipo de ondas gravitacionais vêm daí. Será com frequências que ainda não temos capacidade de detectar. Então, é como se fosse um outro tipo de antena, percebem? Tal como nas ondas da rádio temos vários tipos de antena para vários tipos de emissão, assim também temos de ter aqui vários tipos de antena para vários tipos de emissão. Só que estas antenas são naturais, não são artificiais. E duas galáxias a bater uma na outra, por exemplo, a nossa mais perto, tirando as nuvens de Magalhães, que são muito próximas, e são satélites da nossa. A nossa galáxia mais perto é a Andrómeda. Está a 2,5 mil milhões de anos-luz, peço desculpa. 2,5 milhões de anos-luz. Ora bem, o que é que acontece? Estamos a ser atraídos para a Andrómeda. Vamos supor que não havia mais nada, porque com certeza há outras galáxias, e que havia um choque entre a Via Láctea e a Andrómeda, que é um bocadinho maior que a nossa. Deve ter lá no meio, quase certeza, tem um super buraco negro. Então imagina, o nosso super buraco negro que está no interior da nossa galáxia, a bater no outro super buraco negro, vai ser um grande barulho cósmico. Estou a usar a palavra som como metáfora, porque não é som no sentido usual de moléculas que estão a abanar, é o próprio espaço que abana. Exatamente. Muito obrigado, foi um gosto estar com os estudantes do SACA e continuem nas vossas
observações do céu. Buracos negros não conseguem ver, que esses objetos que aí estão não são do tipo interferómetro, que são muito... mas vão vendo umas coisas e... Mas conseguimos ver estrelas binárias. Sim, conseguimos ver Estrelas binárias conseguem binárias. ver, com certeza. Sim, obviamente. Por exemplo, Mizar conseguimos ver, e entre outras. E é um início, foi assim que o Galileu começou. E hoje já vamos a ver buracos negros, ouvir buracos negros, e portanto o nosso universo de facto é uma coisa extraordinária. Esta é a mensagem final. No Shakespeare é mais ou menos contemporâneo do Galileu, no século XVII. E o Shakespeare no Hamlet tem esta frase: há mais coisas, diz Horácio, há mais coisas, Horácio, no céu e na terra do que a tua vã filosofia consegue imaginar. E, portanto, a realidade é muito mais rica do que a nossa imaginação. E o que conseguiu Einstein foi ter uma imaginação do tamanho da realidade. Pelo menos, pelo menos aquilo no essencial que ele previu até agora confirmou-se. Vamos ver agora outras coisas. Gostaríamos muito que essa unificação final, entre aspas, a gente nunca sabe se é final, se essa unificação que estamos à espera se faz, se essa unificação se faz, seria um grande salto. Não é obrigatório que se faça, não é? Mas se ela se fizer, é um grande salto e vamos, se calhar, esclarecer grandes mistérios, como, por exemplo, o da matéria escura, da energia escura, etc. São, se calhar, coisas que neste momento nos escapam, mas que vão ter um dia alguma explicação. Exatamente, professor. Bem, mais uma vez, obrigado pela conferência neste último episódio da primeira temporada e obrigado às pessoas que vieram. E obrigado também ao Romulo, não é? Exatamente, obrigado também ao Romulo. Integrar as duas coisas aqui. Exatamente. Vamos fazer mais coisas juntos, está bem? Exatamente, agora para a segunda temporada, esperamos que sim. Que faremos mais episódios em conjunto. Continuem atentos à programação do Rómulo e à programação da SAC, que no dia 2 foi conjunta. É um gosto ver estudantes interessados, como é evidente, nas últimas notícias do Cosmos. Exato. Bem, professor, obrigado e resto de boa tarde. Até à próxima. Até à próxima, sim.